Grêmio Internacional, uma das maiores rivalidades do Brasil. Agora, você já imaginou os torcedores desses dois clubes torcendo por um mesmo time? Nada de seleção brasileira. A seleção era justamente a adversária. Uma seleção gaúcha enfrentando vários heróis do tricampeonato mundial do México. Rivelino, Jairzinho, Paulo César Caju, todos vaiados no seu próprio país. É a incrível história do dia em que o Rio Grande do Sul torceu contra o Brasil. 1972, o ano que desafiou a geografia. O jogo de um estado contra sua nação completa 40 anos. Naquele jogo, nós contra eles, o Rio Grande do Sul contra a seleção brasileira, naquele jogo todo mundo se fardou. Não tinha gremista, não tinha colorado, não tinha cristão, não tinha ateu. Era todo mundo o Rio Grande do Sul contra o Brasil, meu amigo. E aí, eu sou menos brasileiro por isso? Vamos combinar que não, né? Agora, só o psiquiatra para poder explicar. Era algo comum na época a seleção enfrentar combinados estaduais. O time se preparava para a Copa Independência, mas o técnico Zagallo não convocou um gaúcho que foi titular na Copa do México em 70. Pronto, o Rio Grande do Sul não quis ser Brasil por 90 minutos. A convocação do Everaldo, né? Foi logo recente. E que é um estado realmente que o barrismo é muito forte lá, né? E aí realmente virou uma guerra, né? Porque Everaldo, que tinha saído muito bem na Copa do Mundo, estava muito bem ainda, né? Estava muito bem, não tinha sido convocado. Tricampeão, campeão pela seleção do México e tal, e depois não fazer parte da seleção e disputar isso aí. As pessoas viam a gente como um inimigo. A imprensa gaúcha teve papel decisivo neste jogo. TVs, rádios e jornais aqueceram os ânimos da torcida. Se alguém entrasse com a bandeira do Brasil lá, certamente não sairia vivo, certo? Então eu retratei aqui nessa charge um brasileiro em cima do poste de luz, certo? Fugindo da torcida gaúcha, dos gremistas e dos colorados. Mas o Brasil não fugiu à luta. Já num processo de renovação para a Copa de 74, Zagallo escalou Leão, Zé Maria, Vantuir, Brito e Marco Antônio, Clodoaldo, Piazza e Rivelino, Jairzinho, Leivinha e Paulo César Caju. O time gaúcho era um combinado da dupla Grenal, formação responsável por um milagre: unir gremistas e colorados nas arquibancadas. E era tudo a mesma coisa, ali nós estávamos representando o Rio Grande do Sul, né? Que é as duas torcidas. E a torcida gaúcha queria ganhar de qualquer maneira da seleção brasileira. 17 de junho de 1972 foi o único dia na história que teve uma trégua nessa rivalidade. Dá para dizer que foi o dia que o Pampa parou, né? Para ver e torcer pelo time comandado por Aparício Viana, que escalou Schneider, Espinosa, o chileno Figueroa, o uruguaio Anchieta e Everaldo, Carbone, Tovar e Torino, Valdomiro, Claudiomiro e o argentino Oberti. Nunca houve nada igual em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu tenho 72 anos de idade, posso garantir. Nunca houve um jogo igual aqui. O Inter foi campeão mundial, o Grêmio foi campeão mundial, tudo bem. Mas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande, não houve coisa igual. O Beira-Rio foi o palco escolhido para o grande jogo. Inaugurado em 1969 e em 72, estava novinho em folha, era o mais moderno do sul do país. Mas o público que lotou o estádio é um dos mistérios deste jogo. Ninguém sabe dizer ao certo, 108 mil pessoas, 105, 106. O que é certo é que o público daquela tarde foi o maior da história da cidade de Porto Alegre. Um fato que me marcou muito foi na entrada do estádio. Nós estávamos lotados na riva, mais de 100 mil gaúchos, 100 mil bandeiras do estado do Rio Grande do Sul. Não tinha uma bandeira da seleção brasileira.
106.554 pessoas, 110 mil pessoas. Parte desta multidão chegava até o centro da capital, mas eram raras as linhas de ônibus até a região do estádio. A solução encontrada foi emergencial e veio das águas. Muitos torcedores tomaram barcos para ir até o gigante da Beira-Rio. As raríssimas imagens do jogo não desmentem os relatos dos envolvidos. A seleção gaúcha saiu na frente com um gol de Tovar. Não é que virou uma guerra, a gente queria também, vamos ganhar o jogo. Que nós demos azar, porque toda hora eles fizeram 1 a 0, nós 1 a 1. O empate do Brasil veio num gol de Jairzinho. Dizem que a provocação, o clima de hostilidade é tão grande que os jogadores da seleção brasileira faziam gol e beijavam o escudo na frente da torcida. Né? Jairzinho! A vaia ouvida durante a narração do gol aumentou exatamente por causa desse gesto do Furacão. Gol de Jair! 1 a 1 no marcador. Uma beleza o gol de Jairzinho, no entanto, é preciso frisar. O 2 a 1 foi marcado no segundo tempo por Carbone, num chute de fora da área. Como é que você vai no estádio onde a seleção brasileira vai se apresentar? 100 mil bandeiras de estado mesmo que Sul, seja, vai com uma seleção que nem ou do Sul, você não vê uma bandeira do Brasil. Pô, é negócio que você fala, pô, é porque nós não estamos no Brasil, né? Mas o Brasil era forte demais. Paulo César Caju deixou tudo igual mais uma vez. Bem ao seu estilo, o atacante provocou. Devolva o meu passaporte. A frase do passaporte aí tem a ver mesmo, né, cara? Pô. Devolve meu passaporte. E o Rio Grande passou à frente de novo. Claudio Miro, de cabeça. Era o gol da vitória que seria dedicada para Everaldo. Nós queríamos dar um presente para ele, que era vencer a seleção brasileira. Mas um time tricampeão mundial está sempre pronto para uma decisão. Caju deu uma arrancada capaz de causar inveja em Messi ou Neymar e achou Rivelino livre. Pela narração, nem a comissão técnica brasileira se conteve depois do gol de empate. 3 a 3 no marcador. E até o Admildo Chirol, Cláudio Coutinho estão aderindo aos gestos para a torcida depois do gol. A rivalidade era tanto, parecia que nós estávamos na Argentina ou no Uruguai, mas pode. Em dois países que tem uma rivalidade, porque era um negócio inacreditável. Honestamente, não é porque eu fiz parte não, mas foi um dos melhores jogos que nós fizemos. Não só por causa do clima de guerra, né, que foi criado, mas porque tinham 2 times excepcionais. A seleção gaúcha também era excepcional e o time do Brasil também, entendeu? Um jogaço. Como é que termina o hino do Rio Grande do Sul? Vamos falar sério. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Modesto, modesto. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo. É mole? A toda a terra. Que dirá o Brasil, né? 40 anos depois, perguntado sobre o episódio, Zagallo lembra do jogo, mas não do motivo de tanta polêmica. Tenho na memória o jogo, né? Mas não tenho detalhes como eu tive falando da seleção brasileira, 58, 62, 70, 94. Everaldo jogava no Grêmio e, graças à conquista no México, virou uma estrela dourada na bandeira do clube. Everaldo morreu em 1974, vítima de um acidente de carro. De tudo ficou uma lição. No jogo de um estado contra a sua nação, quem venceu foi a história.